Você conhece as suas qualidades? Eu já introduzi outro vídeo assim, se você não assistir, volta lá e depois vem para esse aqui. Porque nesse eu quero falar sobre as minhas, porque eu sim conheço as minhas. E ouça com atenção, porque pode ser que você se identifique. E mais do que isso, vai fazer com que você compreenda melhor como você pode usar as forças de caráter que a gente usa na psicologia positiva, como forma de autoconhecimento, mas principalmente como uma ferramenta de crescimento na sua vida. Você vai conseguir enxergar um pouco melhor e compreender melhor. Alô, Flor! Seja bem-vinda! Eu sou a Aline Brandão, eu sou especialista e mentora em psicologia positiva e te ajudo a encontrar a fonte da sua felicidade para você prosperar em todas as áreas da sua vida. E um dos meus grandes segredos tá nessa lista aqui, que é a listinha de forças de caráter, como a gente chama na psicologia positiva. No vídeo anterior eu já expliquei que eu não gosto tanto do nome porque eu acho que dá a entender como caráter algo que é bom ou que é ruim, né? E não é exatamente isso que quer dizer. As nossas forças, elas são qualidades que guiam as nossas ações, os nossos pensamentos, né? As nossas emoções até. E quando a gente aprende a utilizar essa ferramenta, a gente evolui de uma forma muito poderosa. Quando a gente entende as qualidades que a gente facilmente, né, as forças que a gente usa facilmente, que vem pra gente naturalmente, e a gente começa a se conscientizar disso no nosso dia a dia, a nossa vida se transforma. A gente se sente sim mais feliz, tem maior bem-estar, mais autoconfiança, maior autoestima. As pesquisas também indicam que melhora o nosso engajamento com o trabalho, com a satisfação de vida, melhora o nosso sono e diversos outros, né, fatores ali que guiam o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E hoje eu venho trazer a minha lista como exemplo, tá? O que acontece? Quando eu peguei a primeira vez a lista, não foi essa, porque a gente muda, então a gente pode fazer com uma certa, de 1 em 1 ano, mais ou menos, pra gente ver um pouco como é que está. Mas quando eu peguei a primeira vez, eu li coisas assim que pra mim era muito óbvio, tipo, a criatividade, pra mim é algo que sempre sobressaiu na minha vida e todo mundo comentou sobre isso, sempre. Ai, Aline, você é muito criativa, desde que eu era criança. Eu brincava e as pessoas diziam, nossa, olha a criatividade dela, como ela brinca, tal. E então, assim, pra mim ler isso foi uma coisa assim, tá, faz diferença nenhuma na minha vida, isso eu já sei. Só que a partir do momento que eu sei, eu descobri que eu não uso conscientemente. Eu uso o tempo todo, porque é uma ferramenta natural pra mim, tá dentro de mim. E eu simplesmente vou utilizando ela. Só que a partir do momento que eu compreendi o poder que ela tem na minha vida e conscientemente eu comecei a usar em certas tarefas, muitas vezes até que eu não gosto tanto, eu comecei a mudar, inclusive, o meu comportamento com aquela tarefa. E isso é o que faz muita diferença. Eu tô falando sobre a criatividade porque a criatividade, por exemplo, é algo muito natural e fácil de identificar. Faz com que a gente, assim, tenha essa sensação de que a gente já usa bem o suficiente. Normalmente as pessoas criativas gostam, né, de arte, pintam, desenvolvem, pensam. Muitas outras têm a criatividade alta, mas não é num domínio artístico, tá, gente? É num domínio um pouco mais de pensamento estratégico, de solução de problemas. Então, por isso que a gente entender a criatividade, muitas vezes a gente até trabalhar ela em diversos pontos, vai ajudar a gente a evoluir. Faz sentido para você? Eu vou falar aqui de outras forças, mas se você estiver gostando desse vídeo, me ajuda, tá? Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário também. No outro vídeo eu falei para você fazer o seu teste e para me mandar, porque eu posso te ajudar na primeira sessão. A gente vai ficar ali mais de 1 hora conversando e eu te ajudo a compreender melhor a sua lista. E eu não cobro nada por isso, tá? É sim a minha amostra grátis, porque eu quero que você saiba usar suas forças da melhor forma possível. E também quero que você conheça o meu trabalho e que, de repente, se você quiser, a gente continue ali juntas em direção à sua felicidade e ao seu bem-estar. Agora eu vou passar para o que hoje está na primeira da minha lista, que é a gratidão. A gratidão, gente, tem uma coisa meio engraçada com isso, porque faz uns 20 anos mesmo que eu li um livro que falava sobre a atração do universo. E esse livro falava do poder da gratidão para atrair e dizia que se a gente não fosse grato, não só pelo que a gente tem, mas por aquilo que ainda está por vir, quase com a certeza de que aquilo já está na nossa vida, a gente não conseguiria atrair o que a gente deseja do universo. E eu não sentia gratidão, não era uma coisa natural para mim. Eu lembro que eu tentava assim fazer minha oração
gratidão no fim do dia e agradecer as coisas, mas por mais que eu falasse, não era natural. Eu sentia que eu estava sendo falsa, sabe? Falsa com Deus, com o universo. Com o tempo e com alguns exercícios específicos que eu fui trabalhando, ela se tornou meu número 1. E você pode perguntar, Ai, mas o que isso faz a diferença na vida de alguém? Ser grato ou não ser grato? além do que eu falei, que você acredita ali na parte da atração, a gratidão, ela tem um poder muito grande sobre o nosso otimismo, sobre a nossa visão, inclusive, menos ansiosa da vida, que faz com que a gente enxergue as coisas com maior realidade e aumenta a nossa criatividade por a gente encontrar soluções diferentes. Afinal, quando a gente acha que algo vai dar certo, é natural que a gente tenha essa visão um pouco mais de tentar. Isso aumenta até a perseverança, por exemplo, que é uma das minhas últimas forças. Ou seja, naturalmente eu não atinjo a minha perseverança, mas eu posso atingi-la através da minha gratidão, através do poder da gratidão. Além disso, os estudos indicam também que ela diminui o cortisol, melhora níveis de estresse, melhora o sono, melhora o otimismo, como eu falei, a autoconfiança, a autoestima. Então, ativar a gratidão conscientemente na nossa vida é incrível. E eu já fiz um convite, mas eu vou deixar outro convite para vocês aqui, que é do meu curso. Eu tenho um curso, gente, 28 dias para você transformar a sua vida, e são 28 exercícios muito simples de gratidão que você faz dia após dia para você conseguir ativar a gratidão dentro de vocês. Eu usei como base muito o pensamento que eu tinha lá no começo, que eu não conseguia ativar naturalmente. E além disso, tem uma parte extra, se você quiser comprar, é bem baratinho, tá, gente? Eu coloquei um valor mesmo acessível, porque eu quero ver mais e mais gente assim se desenvolvendo através da gratidão e das forças de modo geral. Tem a parte de criança também, para ajudar você tanto na parte emocional da criança, na consciência emocional da criança, mas também em desenvolver a gratidão. Propaganda feita, vamos para a próxima força minha, que aí é o que eu queria mais entrar. A minha próxima força, gente, é a justiça. E é algo que eu nunca tinha parado para pensar e que eu olhei e achei até um pouco inútil, honestamente, para atingir metas e objetivos. Então, o que diz aqui, justiça, tratar os outros com justiça é um dos teus princípios básicos. Não permites que os seus sentimentos influenciem nas suas decisões acerca dos outros. Dá uma oportunidade a todos. Quando você pensa muitas vezes numa parte do trabalho, né, na parte profissional, no primeiro momento, como eu trabalho muito sozinha, não faz muito sentido eu olhar para a justiça, porque afinal de contas, o que eu vou fazer com isso? Eu nem trabalho com outras pessoas. Mas quando eu penso em relacionamentos de um modo geral, quando eu falo com as minhas crianças, quando eu falo com meu marido, ou até o fato de muitas vezes eu me sentir energizada de ir em certa direção, tem a ver com a justiça. Um exemplo foi quando eu virei mãe, né, do meu primeiro filho, o Bento, e eu fui tentar amamentar e eu tive muita dificuldade para amamentar, tive muito pensamento negativo, muita dificuldade ali, e acabou que eu dei a mamadeira e a amamentação era importante para mim. Eu já via de princípios do parto, etc, que valoriza muito essa parte da amamentação, e foi algo que me doeu muito. Então, quando eu engravidei de novo, eu juntei alguns dos meus elementos de forças minhas, por exemplo, a curiosidade, o amor ao aprendizado, para ir atrás e fazer cursos sobre aleitamento materno. Me tornei, né, uma consultora de aleitamento materno, porque também a minha justiça gritava forte. Eu percebia que as pessoas não tinham informação. Muitas vezes, mesmo pessoas da área médica, elas falam coisas ou elas indicam coisas que não é mais indicado, que a ciência já comprovou que não é verdade, que não é daquela forma, ou às vezes até a pressão que se coloca na mulher, da importância disso tudo, faz com que ela deixe, muitas vezes, de amamentar. Então, eu comecei a me sentir tão envolvida com isso que eu quero fazer justiça. Então, eu quero falar sobre isso, eu quero fazer vídeos sobre isso, eu quero atender. Se você for num outro canal que eu tenho, que é um canal mais antigo, que eu falava de maternidade, eu falo muito do meu explante de silicone, porque esse meu lado da justiça faz com que eu veja que as pessoas precisam dessa mão e que se todo mundo tivesse essa informação, a gente não cairia ali no erro, muitas vezes, de se jogar numa situação sem compreender realmente a consequência daquilo na nossa vida. Ao mesmo tempo, eu estou aqui falando com você, porque eu vejo cada vez mais pessoas com problema, com dificuldade de enfrentar os seus problemas, a sua vida, as pessoas cada vez mais dificultando a vida, infelizmente chegando a ter depressão, a crises de ansiedade.
E eu consigo entender que com isso tudo que eu falei, o meu aprendizado, a minha curiosidade, a minha justiça, eu consigo te ajudar. E é por isso que eu tô aqui. Então, quando a gente consegue se aprofundar e ativar essa justiça, faz com que eu tenha vontade de estar aqui. Quando os vídeos não são vistos, quando eu tô com dificuldade, eu penso, não, mas tem gente vendo. E isso pra mim é bacana. Eu tô influenciando alguém a entender isso e eu continuo. Então, muitas vezes, quando a gente tá com dificuldade, a gente tá com medo, quando a gente não sabe muito bem o caminho a seguir, quando a gente olha para uma força nossa, a gente começa a entender aquilo mais claramente. Aquilo é o nosso combustível. É muito comum um advogado ter a justiça, por exemplo, ali, como uma das forças altas. E muitas vezes é isso que motiva ele a continuar ou até desmotiva. Porque às vezes ele sente que na advocacia ele não está conseguindo deixar aquilo tão... fazer a justiça da forma que ele acreditava, tá? E acontece muitas vezes isso. Outro ponto que eu tenho muito forte é a apreciação da beleza e excelência. Eu trabalhei muito tempo com design de interiores, era voltado para o bem-estar, sim, mas a beleza faz parte do bem-estar. As coisas organizadas, harmônicas e etc. fazem bem para o nosso cérebro. Nem preciso dizer por que eu cheguei a essas conclusões, né? Por que essa força foi tão importante para mim por tanto tempo. Mas eu também sou aquele tipo de pessoa que tô parada aqui e se vocês repararem em alguns vídeos meus, eu paro e olho para fora, eu tô do lado da janela. E aí vem um passarinho, vem um gato, o meu cachorro passa e eu paro para reparar naquele momento. Muitas vezes a apreciação da beleza, ela tá muito a ver com isso, com esse contentamento, né? Com essa apreciação do momento que também é muito importante e, inclusive, se usa de forma meditativa, se fala sobre a saúde através disso. Ajuda nosso cérebro, né, a manter o foco, a olhar para o presente, para trazer a gente para o presente agora, o que está acontecendo agora. Então, a apreciação da beleza, ela me ajuda muito. E quando eu ativo ela, às vezes eu tô na correria, eu tô estressada, eu tô cansada, eu falo, opa, minha força, cadê? Deixa eu olhar para essa força com mais atenção. E aí eu olho em volta de mim e eu tiro alguns minutinhos para, assim, contemplar aquilo que está à minha volta. E aí eu consigo entender melhor e voltar para mim mesma. É como se criasse uma coerência entre aquilo que eu sou, aquilo que eu penso e aquilo que eu vou falar. E eu consigo viver a minha vida naquele dia com maior coerência, com maior energia, com maior autoestima e confiança. Faz sentido para você? Eu já falei, gente, de várias. E eu vou agora para a última, que estaria entre as minhas 7 primeiras, que seria a integridade. A integridade, ela fala muito sobre a honestidade, mas não só com os outros. A honestidade com nós mesmos. Eu sou mesmo muito honesta nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito correta com horários, etc. Porque eu acredito que é um respeito ao próximo, né? É honesto com o outro eu dizer que vou chegar no horário e chegar. Mas eu sou mesmo muito honesta com aquilo que eu acredito. Eu vou voltar pra maternidade, que é um momento que foi outro que eu olhei e falei assim, mas eu, sei lá, honesta, íntegra, não sei se eu sou assim, se seria uma das minhas maiores forças. Acho que eu tenho até outras que poderiam estar no lugar. Mas eu percebi que, por exemplo, isso do aleitamento materno, eu tive um parto domiciliar, eu pesquisei muito, eu compreendi muito os prós e os contras dessa minha decisão, mas aquilo era honesto comigo mesmo, com aquilo que eu acredito. A minha maternidade, ela é baseada nisso que eu acredito. Eu junto o fato de eu gostar muito de estudar, com estudar mesmo a fundo todas as teorias que tem muitas vezes sobre cuidado com o próximo, né? Não à toa estou aqui agora. E eu junto, por exemplo, com a forma que eu acredito que é melhor. E eu sou honesta também e justa comigo, a ponto de eu entender que tem vezes que eu não vou conseguir. Eu sou realista nesse sentido. Tanto que eu não sou uma pessoa que traz muita culpa na maternidade, porque eu sou realista, que eu sou uma pessoa e tô tentando aprender. E aí eu uso essa minha força da integridade para eu aprender e me desenvolver através daquilo que eu acredito do fundo do meu coração. E quando eu tô em dúvida, quando eu tô em dor, quando eu não sei que caminho seguir, a integridade é um dos pontos que mais me ajudam. Eu faço vários exercícios sobre a integridade, sobre o olhar para minha verdade, para eu conseguir expressá-la. E isso me ajuda muito. Então eu falei aqui já das 7 primeiras. A gente trabalha normalmente com 5 ou 7 primeiras para, obviamente, a pessoa se conscientizar e usar isso no piloto automático, né, da vida. E a gente pode trabalhar também com as outras, tá? Com as medianas, com as mais fracas, digamos assim, que são as últimas que estão na lista, que não significa que a gente não use, tá, gente? Só significa que a gente tem mais dificuldade, que muitas vezes pra gente usar, por exemplo, a perseverança é uma das minhas últimas. Pra eu, por exemplo, ir na academia todo
todo dia e etc, para eu continuar um projeto, eu preciso achar a força, normalmente na justiça, na gratidão, em outras forças que são mais fáceis para mim, para eu conseguir alcançar essa perseverança, porque ela por si só não existe. A pessoa que tem a perseverança forte, ela normalmente não precisa se convencer de que ela tem que seguir aquele caminho, ela gosta de seguir, ela gosta de terminar, independente de qualquer coisa. Então, para ela é natural que ela persevere naquilo, que ela fique naquilo. Então, eu tentei usar os meus exemplos para ensinar um pouco mais para vocês sobre as forças de caráter, e eu vou aqui deixar os links que eu prometi. Número 1, eu vou deixar o link de um vídeo que eu explico como fazer o teste das forças de caráter. Vou deixar o link do teste para vocês fazerem. Ele, normalmente, o site é em inglês, mas você muda para português do Brasil, não esquece de ver se é do Brasil, e aí você faz o teste de acordo com aquilo. Vou deixar um convite que, se você quiser, eu te dou a minha primeira sessão da mentoria de graça, só para te mostrar essas forças, e se você gostar e fizer sentido para você, aí eu passo para você todas as condições para continuar trabalhando comigo. Outro ponto que eu falei que ia deixar é o curso de gratidão. Ele sempre fica embaixo dos meus vídeos o link. Se inscrevam, eu acho que vocês vão gostar muito e vão perceber o poder que essa ferramenta traz para sua vida. Eu não fiz isso só porque é o meu primeiro, porque não era antigamente. Eu fiz isso porque eu acho que é uma das ferramentas mais simples de manejar e de realmente transformar as nossas emoções, a forma que a gente vê a nossa vida, tá? Eu falei muito hoje, né? Então, vamos pro próximo vídeo, vamos se ver na próxima semana. Um grande beijo! Yeah.